Iniciamos então mais uma noite do nosso estudo do Gênesis à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Estamos fazendo uma breve recapitulação do que já vimos dos 7 dias da criação, antes da gente continuar de onde tínhamos parado. Para dar início ao nosso estudo, eu vou pedir para a Dona Silvia fazer a prece por todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo. Pedir a proteção, o amparo para todos nós, encarnados e desencarnados, que nós possamos aprender com esse estudo do Gênesis e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada vez nós possamos ter boa vontade, entendimento para a gente colocar em prática na nossa vida. Que Jesus nos ampara hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja. Assim seja. Vou apresentar a nossa Bíblia aqui. Nós temos aqui então a Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções que a gente usa no nosso estudo. Na última semana, nós falamos muito sobre a questão da criação do... Nós vimos, no livro A Caminho da Luz, a respeito da criação dos astros. Nós vimos como que ele é fidedigno ao que a ciência fala para nós sobre a ordem da criação dos astros, primeiro o Sol, depois Terra e depois a Lua. E ao mesmo tempo ele consegue também, pela ordem cronológica que ele coloca, a ordem temporal, vamos dizer assim, que está no livro A Caminho da Luz, consegue justificar para nós também o que é na verdade esse quarto dia, que nós vimos que é aquele momento em que a atmosfera terrestre ela deixa de ser densa e passa a permitir a entrada então da luz solar e da luz da reflexão da luz solar pela Lua, Então é esse momento em que é possível para nós na Terra percebermos, essa presença de luz. Esse nós ainda é relativo, porque na verdade nesse período ainda não existia, o ser humano, mas assim existia já um princípio de vida também que nós vimos, no reino vegetal, meio que se confundindo ali com o reino animal. Então esses dias que existem no Gênesis, eles têm uma ordem, que a ciência explica também, corrobora com isso se a gente interpretar os pormenores, mas ele também é uma maneira didática de mostrar para nós a ordem da criação. Mas não quer dizer que tudo que está ali separadinho foram períodos em que existia só água e solo e não tinha nenhum tipo de vida. Tem uma escadinha evolutiva nisso tudo, a gente vê até a evolução do princípio inteligente nesses dias, mas em alguns momentos também as coisas se misturam. E na ciência isso é muito comum. É muito difícil a gente ter coisas totalmente isoladas para a gente falar com segurança que é só aquilo. Não. É exatamente porque as coisas coexistem, E uma, exatamente por virem da mesma fonte geradora, uma coisa interfere na outra. Depois nós passamos para o quinto dia. Boa noite, Dani. Nós vimos um pouco do quinto dia, falando aí sobre a criação dos animais, esse dia. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Fê. A partir do versículo 20 aqui,
Nós vimos isso também, fervilhem as águas, não fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra e sob o firmamento do céu. Aí fala das grandes serpentes do mar, tem algumas traduções que falam aqui monstros marinhos, seres que rastejam e que fervilham nas águas, tal. Nós entramos também na discussão no livro A Caminho da Luz sobre os experimentos que eram feitos, né, a respeito do... Chegando. Boa noite, Ana Paula. Nós vimos aqui a respeito dos experimentos, né, que eram feitos para aqueles tipos mais adequados para a evolução do nosso planeta, esses tipos mais adequados para servirem, né, vamos dizer assim, de sala de aula de aprendizado para os princípios inteligentes. Então, teria que atender ao mesmo tempo essas duas situações de ser de acordo com o que está no nosso planeta e ser também um receptáculo útil para os princípios inteligentes. No fim do nosso estudo, a Dani até trouxe para nós também um argumento, uma contribuição interessante de que não quer dizer que esses tipos que foram gerados aqui na Terra e que não foram úteis aqui não poderiam ser úteis em outros planetas, já que essa evolução, né, até a gente mesmo como espírito pode evoluir uma parte da nossa jornada em um planeta e outra parte em outro planeta, dependendo do nosso grau de evolução. Então, o quinto dia ele começa para mostrar para nós o princípio da criação dos animais, né, dessa vida diferente da vida simplesmente vegetal, em que há apenas sensações, né, que a gente discutiu. Qual que é o grande diferencial do reino vegetal para o reino mineral? Primeiro que já começa a ter vida, né? Então entra para aqueles organismos que Kardec também classifica para nós como seres orgânicos. E seres inorgânicos do reino mineral, aí vem terra, vem as pedras, vem os minerais em geral, água, a água, né, em todos os locais, no estado gasoso, no estado líquido. Isso tudo, na química a gente classifica as coisas não orgânicas como aquelas que não têm carbono, basicamente, ligações de carbono e hidrogênio. Então, nesse reino mineral, a maioria dessas ligações não possui esse tipo de elemento. Algumas possuem, mas a maioria são outros tipos de elementos. Então dá para fazer essa divisão, né? E as plantas, então, é o primeiro momento evolutivo em que começa a ter vida de fato, ou seja, existe naquele organismo uma quantidade determinada de fluido vital. Então ele vai viver por um tempo, né? Vai ter uma... Aí a gente não está falando da vida eterna, do princípio inteligente, mas de um período, né, de vivência naquele corpo, vamos dizer assim, naquele receptáculo, seja um vegetal, seja um animal, seja no organismo do ser humano. Então, a grande diferença dos vegetais e minerais. E os vegetais têm sensações. Então, um excesso de calor, a planta sente, um excesso de frio, a planta sente. Se molhar muito, dependendo, não aguenta. Se não tiver água, tem outras que morrem. Então, elas têm sensações do que ocorre no ambiente. Os animais já têm um passo a mais, já é um estado mais evolutivo do princípio inteligente. Muda a questão da respiração, que nas plantas é a fotossíntese. E olha que interessante que as plantas absorvem CO2, gás carbônico, e liberam para nós oxigênio. A gente libera CO2 e as plantas absorvem. Então, um ciclo maravilhoso, né, de vida. A natureza coexistindo. Os animais também, eles respiram oxigênio. Então, muda a respiração quando vai de planta para animal. E os animais começam a ter indícios de sentimentos. Qual que é a diferença, então? Sensação é uma percepção de uma interferência do ambiente. É quente, frio,
calor, seco, molhado. Sentimento é uma interferência vinda da interação com outro ser vivo. Então tem animal que gosta, né, aí não entra muito sentimento na questão dele com o reino vegetal, mas principalmente para nós. No reino hominal, no reino onde, né, somos já princípios inteligentes evoluídos ao ponto de ser espírito, essa interação começa a existir entre nós e o animal. Tanto que o animal sabe quando a gente não gostou do que ele fez. Se a gente abre um sorriso, né, vamos falar do cachorro. Se a gente abre um sorriso, ele já abana o rabinho. Tem uns que a gente fecha a cara, eles entendem que fez coisa errada. Os meus aqui, é impressionante como que eles entendem a expressão da gente. Às vezes não precisa a gente falar nada, é igual menino pequeno. A gente muda um pouco a expressão, já vai pro cantinho ali, eles adoram esconder debaixo da mesa. Para eles é um local inacessível, onde eles estão protegidos de qualquer coisa. É debaixo da mesa, debaixo do carro. Então fez coisa errada, eles correm para lá. Se sentem protegidos lá. Mas percebe, dependendo do comando que a gente dá, dependendo da maneira que a gente trata. Agora, tem até vídeos, né, na internet de pessoas fazendo testes com cachorro, de como que eles reagem quando a gente manda beijo para eles e quando a gente faz esse gesto do coração. A maioria deles, quando a gente faz esse gesto do coração, eles abanam o rabinho, aproximam da gente e entendem que é um gesto positivo. Olha o nível, gente, de interação. Ô, Thiago, Oi. aqui em casa, quando a Alice chegou, né, eles ficaram assim, observando e tudo. Mas aí, em pouco tempo, já estavam adaptados com ela. Sei. Aí um deles, o Tom, ele não podia ver ninguém chegar perto dela, se eu não estivesse perto, ele ia para perto de mim avisar, tipo assim, alguém está chegando perto dela. Aí ele ia até a pessoa, perto de onde ela estava, e voltava em mim. Ia e voltava até eu ir lá, para poder ver o que estava acontecendo. Sim. Se ela estivesse chorando, qualquer coisa, assim, qualquer movimento diferente, ele vem e chama. Ele se sente como membro, né, da família, é um nível de interação. Ele aceita, né, o novo indivíduo que chegou na família, no caso a Alice, por causa da interação suas com ela, ele percebe que é um ser, né, que é aceito pelo grupo e ele passa a proteger. Então... Eles só fogem dela, porque ela Oi? fica querendo pegar. Eles só fogem dela porque ela fica querendo pegar. Mas, protegendo. Mas entende, né, que é um membro do grupo que precisa ser protegido. Então eles começam a ter esse nível de interação com a gente, né? O que a gente percebe então nesses dias, gente, da criação, né? Como que é, no sentido espiritual, o que está acontecendo? Primeiro fala para nós de um Deus todo-poderoso, criador de tudo. Primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Ou seja, sem Ele não existe nada, é o que está no primeiro dia de Gênesis. Fez Deus céus e terra. Espírito de Deus pairando sobre as águas, água presente em todo lugar, não criada, não tem um dia determinado para ela na criação, ela já existia antes da criação, por quê? Representa o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima para criar todas as coisas. Aqui já temos dois elementos gerais do universo, Deus e matéria. Junta, depois desse, o terceiro elemento, que é espírito. Então tem para nós a criação da luz, que nós vimos quando analisamos o primeiro capítulo do Evangelho de João, que essa luz é o próprio Jesus, representando para nós espírito. Ele é o nosso guia e modelo, é o tipo mais perfeito que serve de exemplo para nós como espírito. Os três elementos gerais do universo, Deus, espírito e matéria. A partir da criação de Jesus, nós vemos um momento de separação entre águas e águas no segundo dia.
que lá no livro A Caminho da Luz fala para nós de massas, né, no início ali, né, depois da grande explosão que é o Big Bang, massas de gás, de fluido cósmico sendo então moldadas, né? Jesus recebe uma dessas massas de fluido cósmico e começa o seu trabalho. Emmanuel vai chamar lá de divino escultor. Prestemos atenção na figura, é o escultor. O que é o escultor? O escultor não parte de nada, do nada. Ele precisa ter uma matéria-prima já criada para ele moldar. É o que Jesus faz. Ele pega essa massa de fluido cósmico, molda ela para ser o que hoje nós chamamos do nosso planeta Terra. Aí começa, né, primeiro e segundo dia, não tem aquela frase Deus viu que era bom. Tem a partir do terceiro dia. Terceiro dia é um pouco misturado ali, é a criação dos céus, né? Junta aqui, ó, no terceiro dia. Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente, e assim se fez. Aí aqui está falando da terra seca, né? Dessa terra que pisamos. Deus chamou o continente terra e a massa das águas mares. Então aqui está separando a parte seca, a parte molhada. Nós destacamos aqui que é só continente, não é continentes igual hoje nós temos 5, porque já é comprovado também que antes era um grande continente chamado de Pangeia. Eram os 5 continentes todos juntos. Depois tem uma teoria que chama teoria da deriva continental, que esses continentes foram se separando. Tanto que se a gente olhar no mapa mundi, um quase que encaixa no outro ali perfeitamente. Um cantinho nosso aqui do Brasil, o litoral aqui encaixa numa parte lá do litoral africano, né? Se a gente juntar, forma um único continente. Isso é o terceiro dia, que também começa ervas que deem semente, árvores frutíferas, tal. A terra produziu verduras, ervas, tananã, tananã, tananã. Deus viu que era bom. Do terceiro dia para frente, tudo que é criado é uma ordem de Deus, e Deus vendo que é bom. Antes disso já tinha criado a luz, que é Jesus, então Jesus criando e Deus dando o veredito. É bom, né? A sintonia. Quarto dia é o dia da criação dos astros, que nós já vimos aqui que é o momento que essa luz passa, né, a passar pela atmosfera terrestre. Mas se a gente for pegar então, né, o raciocínio que eu estava fazendo era da evolução espiritual nesses dias da criação. Primeiro Deus, depois água e a criação de Jesus. Fecha os 3 elementos gerais do universo, então Deus, Espírito e Matéria. Separação de fluido cósmico, que é no segundo dia. A partir do terceiro dia, Jesus produzindo. No terceiro dia, primeiro momento, água e terra. Né? O primeiro momento, água e terra. Isso aqui são seres inorgânicos, que é o que Kardec chama. Seres inorgânicos já começam a habitar, principalmente aí no reino mineral, já começa a habitar princípio inteligente, mas ainda sem vida. O princípio inteligente está aprendendo as ligações químicas mais simples, a interação positiva e negativa. Juntou, formou, né, o mineral, principalmente. Então, terra aqui para nós é onde tem os minerais. No mar também tem minerais, né? E a própria água, que é a H2O, ela não é considerada um composto orgânico, porque ela não tem carbono. Tá? Então aqui é início da evolução do princípio inteligente no reino mineral, terra. Terceiro dia, começam os vegetais, né? Então aqui o princípio inteligente dá um salto evolutivo do reino mineral para o reino vegetal, já começa a ganhar em complexidade, já começa a respirar, já começa a ter metabolismo, reprodução, que é o que difere o ser vivo do ser
que não é vivo, né? O ser inorgânico. A pedra, ela não se reproduz de forma individual ou acasalando com outra pedra. A pedra não vive, não respira, não tem metabolismo, não precisa transformar energia para continuar vivendo. Ela é pedra. As plantas não. Precisam transformar energia, tem processo respiratório que está ligado com essa energia, tem processo reprodutor que perpetua a sua espécie, gerando um ser com características equivalentes à anterior. Quem levantou a mão pode falar, por favor. Levantei, eu mandei boa noite, mandei foi a mensagem que eu perdi porque que a água não é orgânico? Porque não tem carbono na sua estrutura. Ah, tá. Obrigada. De nada. Na química, a gente classifica os seres orgânicos como aqueles que têm ligação entre carbono e hidrogênio. Tá bom, obrigada. Mas quando a gente fala de evolução do princípio inteligente, o que sabe mais assim é que ele habita primeiro o reino mineral, que são pedras, né, rochas, Tá, associações de minerais. Ali ele está aprendendo as ligações químicas mais simples. Só quero colocar que no terceiro dia da criação, os primeiros seres que começam a habitar, até a água que está colocada lá junto com o mineral, na ciência a gente classifica como inorgânica. Não é orgânica porque não tem carbono. Tá bom. Tá? Obrigada. De nada. Aí continua, gente. Então, o terceiro dia, junto, né, nesse terceiro dia, então mostra para nós o princípio inteligente que passa pelo reino mineral, passa pelo reino vegetal. Nesse quarto dia começa então a luz solar vir na Terra, né, a nossa atmosfera menos densa, que possibilita então novas espécies sendo geradas e o início da vida no reino animal. Tá ligado, né? Tá ligado isso. Inclusive, Emmanuel traz uma frase bonita lá para nós, que a criação da Lua ela era necessária, né, para alguns fenômenos na Terra. Então a Lua não foi criada por acaso, né? Então nada nesses dias aqui é por acaso. Primeiro teve que ter essa condição para depois existir essa vida no reino que nós chamamos hoje de reino animal. Quinto dia, então, evolução do princípio inteligente que passa do reino vegetal para o reino animal. E aí um salto evolutivo, porque já começa a ter indícios de sentimento. Dentro da escala animal, nós temos ainda uma subdivisão daqueles animais mais brutos até os animais domésticos. Ainda não tem uma referência segura sobre isso, tá? Mas os estudos atuais, né, de vários que interessam nessa área, é meio que uma convenção de que os animais domésticos são aqueles estágios em que o princípio inteligente já está começando a ter características de vivência em sociedade. Então tem uma subdivisão entre o animal lá da selva, que tem a sua utilidade, o princípio inteligente passar por lá para adquirir algumas características e ir evoluindo até chegar no nível dos animais domésticos, cavalo, cachorro, gato, esses que são mais próximos de nós e que praticamente, né, a gente considera como membro da família, e eles também se acham membro da família. Igual o exemplo que a Débora deu aí do... É cachorro? Cachorro, né, Débora? Do cachorrinho ou cachorra, cadelinha. Se acham do bando. Vão proteger, vão interagir. Se a gente não impor limite, eles vão querer fazer tudo. Se a gente não falar que não pode entrar em casa, eles vão entrar, vai deitar no sofá, vai subir na cama, porque se acham membros da família. Então é um princípio inteligente que está ali, ó, começando já a querer viver em sociedade. Tá? Começa então essa criação,
percebemos então essa escada evolutiva do princípio inteligente. Então, depois do quinto dia, vem o dia, talvez o mais comemorado, o mais importante da sua criação. Só uma coisa, tá, gente, que eu não comentei isso, mas uma outra evidência que a gente tem de que Deus disse haja luz e houve luz, é um indício para nós também de que Deus não está falando dessa luz física que clareia os ambientes. Por quê? O nosso astro que traz a luz aqui para nós na Terra é o Sol. Aqui ainda ele não tinha sido criado. Então essa luz aqui não é a luz física, é mais um indício para nós de que essa luz, como está lá no capítulo 1 do Evangelho de João, é a representação de Jesus Cristo, representando todos os espíritos que Deus criou. Tá falando para nós assim, duas coisas é só Deus que cria. A primeira já está aqui, ó, é a água que já existe. O Espírito de Deus pairando sobre as águas, que é o fluido cósmico. E depois, Deus criando o Espírito. Então, só Deus, não canso de repetir, só Deus cria fluido cósmico e Espírito. Por isso que ele criou tudo, porque o Espírito que ele cria trabalha com o fluido cósmico que ele também cria. Então é por isso que Deus cria tudo. Tá? Então essa luz aqui é luz espiritual. É Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João. Representando todos os espíritos criados por Deus, inclusive nós, que estamos no nosso processo evolutivo. Nós vamos então agora para o sexto dia, que começa no versículo 26. Deus disse, façamos. Essa palavrinha que para nós justifica, confirma toda a teoria de que a criação não foi feita exclusivamente por Deus. Façamos está no plural. O homem, à nossa imagem, como nossa semelhança, então está no plural. Isso aqui indica para nós duas coisas. A primeira, que Deus não fez sozinho a criação. Como já era visto aqui que Deus viu que era bom, né? Mas mostra para nós outra coisa. Para a criação do homem, era como se o acompanhamento fosse de perto. Né? Aqui, Deus dá a ordem, alguém executa, ele vê que é bom. Quando ele traz para o pronome da terceira pessoa do plural, façamos, né, quando ele traz esse verbo para essa conjugação na terceira pessoa do plural, ele está se colocando na obra. É como se ele estivesse botando a mão no ombro e falando assim, ó, façamos agora o ápice da criação. Agora precisa de mais atenção, é o grande final, vamos dizer assim. Façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, a imagem minha e de alguém que eu criei, esse homem tem que ser igual a isso, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, olha a separação, animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, quando chega... Tiago. Oi, dona Silvia. E nos dando também uma grande responsabilidade, né? Porque quando ele fala, façamos, ele está falando ele, mas nós também, né? Nós estamos com esse poder. Então, se nós temos esse poder de fazer, nós temos que assumir a responsabilidade também. Sim. Né? E isso aí que a senhora está falando está aqui, ó. E que eles, né? Então, tem o façamos aqui e tem eles. Eles é quem? É nós. Então, a responsabilidade fica mais, né? Foi dada. Mais pesada pro nosso lado.
foi dada desde o início, né, gente? E esse dominar aqui, esse dominar, não é no sentido da gente abusar. É de nós sermos superiores em todos os sentidos sobre todos esses animais. Né? Quer dizer, a gente co-cuidar disso, a gente ser co-criador disso, mas quer dizer para nós assim também, ó, quando chegou no nível do homem, já passou por todas essas escalas aqui quando era princípio inteligente. Então, moralmente, você tem que ser melhor do que isso. Você já evoluiu. Né? Kardec traz para nós isso aqui como processo de humanização. Ele fala assim, ó, quando o princípio inteligente deixa de habitar animais e passa a habitar o corpo humano, esse processo é chamado de humanização e o princípio inteligente muda de escala. Ele não é mais princípio inteligente, ele é espírito. Chegou no organismo humano, já tem consciência, livre-arbítrio, poder de decisão e de agir na criação, né, de uma forma consciente do que está fazendo, sabendo que pode ter consequências negativas e positivas. E o homem tem, né, o espírito, ele tem em si essa centelha divina que o liga, que o conecta a um ser criador. O animal não pensa de onde que ele veio, para onde que ele vai. Ele vive por instinto, desfruta daquele momento da vida. Ele usufrui daquele momento. Ele está vivo, ele está vivendo. Melhorando essa colocação. O homem ele tem capacidade de desfrutar, usufruir daquele momento, porque ele tem consciência, livre-arbítrio e raciocínio contínuo desenvolvido. Então eu posso pegar uma situação e posso melhorar ela. E aí eu vou ter uma consequência boa. Eu posso pegar uma situação, piorar ela, vou ter um produto negativo daquilo ali. Eu posso agir no meio, entregando para o universo uma coisa boa e vou receber outra coisa boa em troca. É lei de ação e reação. Posso entregar uma coisa ruim. Eu posso. Eu tenho livre-arbítrio, mas mesmo assim submetido numa lei divina. Esse é o momento da prova. Né? Prova que nós vamos ser submetidos. Se eu vou sendo reprovado em várias vezes, passo por um momento de expiação. Sentir na pele. Né? Hoje lá no trabalho, gente, eu discutia no horário do almoço com 3 estagiárias lá de farmácia, nosso grupo de almoço, conversando, e elas falando sobre a malária, que era uma das doenças negligenciadas, que agora ela não está sendo mais. Ela era negligenciada porque os principais casos de malária, a maior quantidade deles, davam em comunidades pobres, mais do continente africano, algumas partes aqui no nosso país, no mundo, terceiro mundo, né, em mundos subdesenvolvidos. Então ninguém dava atenção, não tinha investimento para remédios contra a malária, vacina, enfim. Não tinha investimento porque não estava, teoricamente, estava num meio menos importante. Depois, gente, por uma mudança no clima, aumentou a quantidade de mosquitos nos países desenvolvidos. Estados Unidos, Europa. Aí despertou o interesse para o pessoal investir ao ponto de que já tem algumas alternativas farmacêuticas em desenvolvimento, algumas até em teste, para combate à malária. Gente, na hora eu lembrei da questão que Kardec pergunta se o homem precisa do mal para aprender. E os espíritos respondem que não, que não precisa. E que somente pelo bem a gente conseguiria aprender. Porém, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo,
às vezes é necessário que nós passemos pelo mal para sentir a falta daquele estado que é considerado bom. Olha o que aconteceu. A oportunidade que os países desenvolvidos tiveram de exercer a caridade, pensar no próximo, investir em um medicamento para aliviar o sofrimento daqueles que são pobres. Fazendo isso, ia diminuir o índice de malária, o mosquito não ia ter uma grande quantidade de pessoas para picar e transmitir o vírus. Não ia chegar até o continente deles. Negligenciaram, negaram o princípio da caridade, do auxílio ao próximo. E aí, aumentou de tal forma os casos, e aliado a isso, uma coisa que nós não conseguimos controlar, que é o clima. Quando falou assim, o clima mudou e possibilitou que esses mosquitos se reproduzissem nesse novo ambiente. Eu falei, é a mão de Deus. É só Deus que consegue controlar isso. A gente não aprendeu pelo amor. Poderia aprender de um jeito simples exercendo a caridade, mas não. O nosso egoísmo fala para nós assim, enquanto eu não sentir na pele, eu não preocupo. E agora, sentindo na pele esses males, começa a se ter indícios de que terá uma alternativa farmacêutica para essa doença. Ela deixou de ser, está deixando de ser negligenciada. Gente, é a aplicação da lei de ação e reação, da lei de amor, né? Poderia ter evitado esse caso, mas não evitou. Por causa do orgulho não agiu e agora, por causa do orgulho, tem que sentir na pele para ter um mecanismo de ação. Então o homem é esse ser que tem possibilidade de agir no bem, que tem livre-arbítrio. Tiago, Oi, dona você falando isso, eu não sei se... na minha cabeça, eu penso isso. Você falando da malária, e eu pensando aqui sobre negócio, escola, essas coisas. Eu falei que fica aí esses governantes aí, essa confusão toda aí, não resolve nada. Você vê que uma pessoa estudar, isso dificulta bastante ali. Aí vai só juntando, você vê que tem muita pessoa que se estudasse, tivesse, né, uma oportunidade, muito roubo, essas coisas, era evitada. Porque isso muitas vezes vai montuando ali, que é tanta gente, como se diz, infelizmente, ignorante, né, que não tem um emprego, que não consegue nada, não tem chance de nada, então vai ficando, e começa a roubar, os pais saem, larga aquela meninada na rua, né? Você vê que tem muitos pais aí que saem cedo e os meninos ficam entregues lá, e tudo só aprendendo malandragem, sendo que podia, né, ter, sei lá, alguma coisa útil para os jovens e tudo. Aí realmente você está criando ladrão, tudo quanto é coisa ruim, negativa, e sendo que o país, pelo menos o nosso país, dizem que o Brasil tem dinheiro. O Brasil não é pobre, não. O Brasil, o dinheiro é mal distribuído. E as principalmente... riquezas naturais, elas são mal aproveitadas também. A gente tem muita riqueza natural que a gente não transforma em valor financeiro. Pois é. Então, né, é uma falta assim, de investimento mesmo. Aí dá nisso aí que você está falando, é caçando confusão mesmo. E esse exemplo da senhora, ele é interessante porque é uma coisa que não se resolve de um dia para o outro. Então precisaria de uma contribuição entre vários governos subsequentes para um investimento de agora começar a dar frutos positivos daqui 20, 30 anos. Melhorar a educação, para melhorar a sociedade, porque
Infelizmente, tem alguns indivíduos, algumas pessoas que já chegaram numa condição que dificilmente elas vão voltar a uma condição anterior. Então, por isso, o investimento no que está vindo, né? Mudar essa chavinha. Começar a construir mais escola, menos penitenciária, né? Investir mais na educação, lógico, combater o crime é necessário, mas dar um atendimento às qualidades, às necessidades mínimas, né, gente, de subsistência, e fornecer a educação, para daqui uns dias a gente mudar, né? Para daqui uns anos a gente mudar. Então não é o governo, é em vão que a gente briga, se divide em direita, esquerda. Deus é onipotente, ele está em todo lugar, nem existe direita e esquerda, e para baixo, para cima. Deus está em tudo, né? Então se ele está desse lado, a direita é de um lado e a esquerda é de outro. Se ele está do outro lado, inverte. Se ele está em cima ou embaixo, não faz diferença. Mas a gente gosta de dividir, né? A gente gosta. Deus agrega e a gente divide, que é o significado do diabolos, né? Que é espalhar, que é separar, né? Então, a divisão que a gente precisa fazer é na caridade, de compartilhar o amor, de compartilhar alimento, agasalho, né? Compartilhar as coisas. Não é de fazer divisão e segregar entre grupos, eu sou melhor do que fulano e pronto. Não é isso. Então esse exemplo da senhora ele é muito bom porque mostra uma ação que precisa da coletividade. Precisa da contribuição de muitos. Não é uma coisa que só um vai conseguir. Um vai ser aquele que vai dar o pontapé inicial. Mas precisa existir uma continuação. Mas não, por causa do nosso orgulho, um vai lá, faz uma lei que beneficia isso, beleza. O outro, se o partido dele for totalmente contra, 4 anos depois vai lá e revoga tudo. E a gente começa do zero de novo. Mas o lado bom disso tudo é que antes, né, a gente nem interessava por política. A gente simplesmente ia, votava, acreditava na conversa de qualquer um. Hoje não. Eu me lembro, gente, 10 anos atrás quase ninguém sabia o nome de ministro do STF, ministro da Saúde, ministro da Agricultura, ministro da Justiça. A gente sabia o nome desse povo, não. Agora a gente está mais interessado, então é uma mudança, né, que está tendo. Na dor, né, vamos dizer assim, porque tem muita divergência política, tem briga, tem gente que morre e mata por causa disso, né? Mas a gente está amadurecendo, pelo menos a gente está fazendo uma avaliação crítica do menos pior, vamos dizer assim. Que é um cargo, né? São cargos também que a gente precisa ter muita caridade, porque não é fácil. A gente está exposto a uma situação de riqueza, de poder, né? Que é muito fácil, aí é muito fácil do nosso orgulho agir, né? Não, você não vai me prender porque eu sou governador. Pronto, eu infringi a lei, eu dirigi embriagado, mas não vou pra cadeia. Eu sou governador, você vai ter coragem de me prender? Estou dando um exemplo hipotético. Não, eu sou filho do deputado tal. Eu vou entrar sem pagar, né? Felizmente ainda tem muito disso, mas a gente está evoluindo, né, nesse aspecto. Então, assim, a gente não pode desesperar também, só saindo um pouquinho do foco aqui, né? Que o nosso Brasil é Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Às vezes a gente não acredita, né? Pelo tanto de confusão que acontece. Mas a gente tem que lembrar que o Evangelho veio num ambiente tumultuoso, né? Jesus fala, eu vim para os doentes, os sãos, eles não precisam de mim. Então, existe, né, vai ter mesmo essas divergências de opiniões, vai ter o questionamento, vai ter a análise crítica, vai ter o conflito, muitas vezes o confronto, porque demora para implementar uma ideia universal. Jesus, que era o mestre que teve dificuldade até hoje não está implementada, né? Quanto mais nós, meros mortais, né? Gente, nós começamos então o sexto dia é o dia da criação do ser humano. Vamos só ler até o final aqui para a gente já começar a pensar e no outro estudo a gente vai finalizar, então, acho que a gente deve finalizar sexto e sétimo dia, que é o dia importante também, que é o dia do descanso. Então, olha só, nesse sexto, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu,
os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Homem e mulher. Mas aí depois nós vamos ver que tem a criação de Adão e depois de Eva, né? Isso aqui vai servir para a gente discutir. Deus abençoou-lhes e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, repete, né? As aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra. Aí depois vai falar das ervas aqui, das feras, enfim. Nós vamos repetir isso aqui até chegar no 6º dia. Já deu nossa hora de terminar? Alguém tem mais alguma coisa, gente, para colocar? Na semana que vem a gente volta, começando aí do 6º dia. 6º dia, evolução então do princípio inteligente, começa o estágio de humanização. Aí nós temos muita coisa para analisar aqui, ó, esse pedaço todo aqui. A gente analisa e se der a gente vai para o 7º dia, que é o descanso, e depois a gente continua. A partir do... a gente parou no versículo 7 do capítulo 2, falando sobre reencarnação, a gente continua de lá, né, com essa base aqui relembrada e consolidada. Ok? Vamos elevar então os pensamentos a Jesus, agradecer pela oportunidade bendita em que mais uma vez estivemos aqui reunidos em seu santo nome, Pai, estudando a sua obra divina na criação, estudando sobre a nossa evolução, estudando sobre como podemos contribuir com o mundo e com nós mesmos. Senhor, que os seus ensinamentos sejam semente em nossos corações, que ela possa germinar como frutos do amor divino, para que possamos melhorar a nós mesmos e ao próximo. Obrigado, Jesus. Continue conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Boa gente. noite, Com gente. Deus. Obrigado. Obrigado. Até Tchau. semana que vem. Obrigado a vocês. Tchau.